A violência contra a mulher ainda é um problema grave que só aumenta no Brasil e, na grande maioria dos casos, começa onde? Dentro de casa. Por isso, cada vez mais surgem iniciativas para garantir acolhimento, orientação e proteção às vítimas. Uma dessas iniciativas é a Cabine Lilás, um serviço especializado da Polícia Militar voltado ao atendimento de mulheres vítimas de violência doméstica. O serviço começou na capital paulista e agora chega também à região de Araçatuba, ampliando a rede de proteção às mulheres no interior do estado. Para explicar como funciona esse atendimento e como ele pode ajudar quem está em situação de risco, nós vamos conversar agora com a tenente da Polícia Militar, Juliana Amorim, chefe de operações do Copom do CPI 10. Tenente, seja muito bem-vinda, muito obrigada por estar aqui com a gente, é uma honra recebê-la aqui. Obrigada, bom dia, Suelen, bom dia a todos que estão ouvindo. É um prazer estar aqui também. Tenente, para começar, já conta pra gente o que é exatamente a Cabine Lilás e qual é o objetivo desse serviço da Polícia Militar. A Cabine Lilás é um espaço, dentro do Copom, que é o setor onde a gente recebe as ligações 190, destinado ao atendimento especializado a mulheres vítimas de violência doméstica. Esse atendimento é feito por policiais militares femininas, que são capacitadas, treinadas para esse atendimento específico, Elas detêm todo o conhecimento sobre violência, sobre os tipos, de violência doméstica, e é um espaço de acolhimento para essas mulheres, onde a gente vai ter uma escuta ativa, dessa mulher, entender os problemas que ela passa e conseguir orientar ela da melhor maneira possível, Tanto as redes de apoio quanto encaminhamentos que a gente também faz. Como surgiu a ideia de criar esse tipo de atendimento especializado dentro do Sistema 190? A Cabine Lilás, ela começou em São Paulo no ano de 2024. E ao longo de 2025 foi se espalhando por todo o estado, Ela faz parte de um projeto do governo, que é São Paulo por Todas. A gente tem várias redes de apoio dentro desse projeto. Um deles é a Cabine Lilás da Polícia Militar. Temos também nas DDMs, que é a Sala Lilás, entre outros projetos, como até o aplicativo SP Mulher Segura. Tenente, quantos municípios passam a ser atendidos por essa cabine instalada aqui no Copom da região? Aqui em Araçatuba, nós recebemos no 190 ligações de toda a região aqui de Araçatuba e mais 42 cidades, Então, Araçatuba mais 42 cidades. Nossa, é bastante, é uma região bastante grande. É uma região bem grande. Quando uma mulher liga para o 190, como que funciona o encaminhamento para a cabine Lilás? Quando a mulher liga no 190 e ela está passando por uma situação de emergência, ela necessita da Polícia Militar naquele momento, É uma situação em que ela realmente está sendo agredida naquele exato momento, ou então está passando por alguma situação que necessite da viatura, ela é atendida imediatamente pelos atendentes normais, do 190, pelos policiais militares que estão lá e que já encaminham uma viatura. Quando é um caso em que a mulher ela não está passando por uma violência no momento, ela não está correndo nenhum tipo de risco exato naquele momento, ela é encaminhada para a Cabine Lilás, que vai poder orientar essa mulher do que ela pode fazer, gerar um boletim de ocorrência online. É assim que a gente atua. Então, o que diferencia esse atendimento do atendimento tradicional feito pelo Copom? Essas orientações, as atendentes que recebem as ligações da Cabine Lilás, elas têm ainda mais informações para passar para essa mulher? Seria isso? Exatamente. Quando a pessoa liga no 190 e ela está passando por uma situação de emergência, o atendimento ele é muito rápido, ele precisa ser rápido, Então, a gente não tem muito tempo para trabalhar com aquela pessoa ali, o que ela está passando. A gente precisa de informações básicas, O endereço, o nome e o que está acontecendo no momento para que a gente encaminhe a viatura o mais rápido possível para esse atendimento. Já na Cabine Lilás, as policiais elas não têm tempo limite para essa conversa. Então, elas realmente podem conversar com a mulher, entender o que ela está passando e orientar tranquilamente, sem limite de tempo. Porque nem toda ligação de mulher em violência para o 190 é uma situação naquele momento de emergência? Seria isso? A mulher ela consegue um momento, talvez, de maior privacidade ou de tempo para acionar? Em que situação, geralmente, as mulheres vítimas de violência doméstica, elas acionam o 190? Então, além da situação emergencial,
há essa situação aí de que ela pode estar num outro dia, ela passou por uma situação, ou então ela está com dúvidas do que ela pode fazer, quais órgãos procurar, então ela liga 190 e pede essas informações. Já num momento de mais tranquilidade, que talvez já tenham se acalmado os ânimos, né? E ela consegue conversar com mais tranquilidade. Tenente, esse atendimento ele é realizado por policiais femininas, né? Por que isso é importante nesse tipo de ocorrência? Exatamente. É realizado por policiais femininas por conta da sensibilidade, né? E até para a mulher se sentir mais à vontade de conversar. A gente percebe que a mulher vítima de violência, ela vai normalmente ser atendida por um policial masculino, que vai conseguir tratá-la da melhor maneira possível, mas a gente percebe que ela se sente mais à vontade conversando com uma outra mulher. Acaba sentindo que o ambiente é mais acolhedor. Até pela conexão, identificação, ela acredita que uma mulher, vai entendê-la melhor do que um policial homem, seria isso? Sim, ela vai entender isso, que é melhor conversar com uma mulher que pode estar entendendo melhor o que ela está passando, né? Do que um homem, porque às vezes para aquela mulher que está passando por uma violência, ela até identifica mal, né? O masculino, né? Acaba levando ali como se fosse uma figura ruim, né? Então, conversar com uma mulher dá uma abertura maior para ela. E muitas vítimas ficam com medo ou vergonha de denunciar. Então, como que a Cabine Lilás busca criar um ambiente de acolhimento e confiança? Exatamente. Esse acolhimento, a gente é bem trabalhado, né? Então, quando a gente faz contato com essa mulher, quando ela liga, a gente tenta deixar o mais aberto possível, ouvir a história dela, né? A gente também indica, está fazendo divulgações, né? Para que as pessoas saibam do trabalho da Cabine Lilás, que elas liguem o 90, peçam transferência para a Cabine Lilás, para que a gente possa conversar, orientar, e até familiares, amigos, também indiquem para essas mulheres. E também, se esses familiares, né, amigos, quiserem ligar também para a nossa cabine, para conversar e receber orientações, né, já que talvez a mulher possa não querer fazer esse contato, né? Então, para receber informações para passar para ela, a gente estamos abertos também. Eu ia perguntar isso agora. Muitas mulheres ou as pessoas que estão à volta de casos de violência doméstica não sabem exatamente em que situações elas devem ligar para o 190. Em quais casos a Polícia Militar orienta que a vítima peça ajuda imediatamente? Principalmente nos casos de violência física, né? Mas as violências domésticas são 5, né? Então, a violência física, patrimonial, psicológica, moral, sexual, tudo isso é violência doméstica, né? E que essa mulher pode estar sofrendo. Então, em qualquer um desses casos, ela deve procurar a Polícia Militar. Eu ia falar sobre essas outras violências. Se a mulher ainda não sofreu uma agressão física, mas ela está sofrendo ameaças ou violência psicológica, ela também pode procurar essa ajuda na Cabine Lilás? Com certeza. Ela pode procurar essa ajuda para poder entender melhor o tipo de violência que ela passa. Muitas vezes a mulher, ela nem sabe que ela está sofrendo uma violência doméstica, né? Ela acredita que a violência doméstica é só a violência física, né? E não é. Então, a gente consegue trabalhar ali com essa mulher, explicar, perguntar para ela, a gente sempre começa a conversa perguntando o que acontece com ela, como que é o relacionamento dela. E conforme ela vai contando pra gente o que ela passa, a gente vai identificando os tipos de violência e vai mostrando pra essa mulher. Porque às vezes ela fala, não, ele nunca me agrediu, né? Ele só me empurrou, ou ele me xingou, ou ele arremessou um objeto, quebrou meu celular, e tudo isso é violência. Então, a gente tenta trazer essa mulher, mostrar para ela que ela vive nesse ciclo de violência, para que ela consiga, então, romper com esse ciclo. Tenente, a gente recebeu aqui recentemente, acredito que há 2 semanas, a delegada da Delegacia de Defesa da Mulher, doutora Luciana Fracino, quero até mandar um abraço para ela, ela mandou uma mensagem aqui agora de manhã. Ela disse que a violência, a violência física, ela nunca começa diretamente, ou são raros os casos em que ela começa diretamente com uma violência física. Geralmente, ela vai escalonando. Ela começa, como você disse, com um empurrão, um xingamento. Então, qualquer atitude desse tipo já é um alerta. No seu trabalho, na sua experiência na Polícia Militar, você também já observou isso? Se o cenário é realmente esse? Geralmente, o agressor, ele não, do nada, vai lá e bate em uma mulher.
mulher, ele começa de uma forma mais velada e depois isso vai aumentando gradualmente? Isso, é exatamente assim. A gente fala sobre um ciclo de violência, né? Ele começa com uma tensão no relacionamento, alguma uma palavra ofensiva, algum gesto ofensivo, algumas restrições que às vezes ele começa a impor à mulher. Você não precisa mais da sua família sou eu. Você não vai sair com suas amigas. Ele começa a restringir o grupo social da mulher como se ela não conseguisse viver mais sem ele. Sim, e se você não largar de mim, você não vai conseguir mais ninguém, só eu vou ficar com você. Então, começa geralmente com esses tipos de ações, de palavras, depois aí com algum gesto de objetos em casa, quebra de objetos, ou gritos, batendo portas, e começa dessa forma. Isso aí se chama, a fase do ciclo da tensão. Logo depois desse ciclo vem a agressão, né? Que aí realmente a mulher já se encontra perdida, ela se sente culpada também, ela começa a pensar por que ela está passando por isso, que ela acabou dando causa para essa situação. E logo em seguida, depois desse momento, desse sofrimento da agressão, vem a terceira fase, que é a fase lua de mel, que a gente chama. Que é quando o homem ele começa a perceber que ele pode perder essa mulher. E aí ele muda a forma de falar com ela, começa a tratar melhor, fala, não, eu não vou fazer mais isso, me perdoa, me desculpa, fica comigo, eu te amo. E a mulher acaba nessa fase relaxando um pouco, só que esse ciclo é um ciclo, né? Então ele vai retornar, então ele volta novamente ali para o momento de tensão. E cada vez que esse ciclo se repete, ele vai afunilando mais. Então as fases vão sendo mais rápidas. E essa mulher vai vivendo constantemente as violências. E as violências vão ficando cada vez mais fortes, vamos dizer assim. Ele não volta suave, vai ficando cada vez mais agressivo. Cada vez mais agressivo. Tenente, amigos, vizinhos, familiares podem acionar a polícia quando percebe uma situação de violência? Com certeza, podem e devem, né, acionar. Porque às vezes essa mulher não está em condições ali no momento de acionar a polícia militar. Então é importante que estejam atentos, né, os familiares, vizinhos, escutar qualquer tipo de coisa, né? Às vezes o vizinho acaba escutando. Nós recebemos muitas ligações 190 que são de vizinhos ou pessoas passando na rua que perceberam alguma situação de violência que fazem a ligação pra gente. E nesse caso vocês vão? Com certeza, vamos em todos os casos. E se vocês chegarem e perceberem, por exemplo, que a mulher está com medo de fazer a denúncia, mas está machucada, está ferida, percebe-se, né? A polícia é treinada para isso, sabe? Quando tem realmente uma situação ali perigosa ou de violência. O que vocês fazem nessas situações? A mulher estando ferida, né, com marcas, a gente com certeza vai estar conduzindo para a delegacia de polícia militar, de polícia civil, né, delegacia, para registrar o boletim de ocorrência, né? Às vezes a mulher vai até falar que não quer ali, mas a gente está tendo sinais visíveis. Acontece que muitas vezes a mulher não está com sinais e ela chega lá no momento e ela nega, fala que foi apenas uma discussão, principalmente quando é um vizinho ligando, né? Aí ela fala, não aconteceu nada, foi só uma briga de casal, né? Então, é complicado nesses casos, né? Que às vezes a mulher, ela tá vivendo esse ciclo e é muito difícil para ela romper. É complicada essa situação, né? Infelizmente tem aumentado demais e a gente precisa falar sobre isso porque não é algo... As mulheres, principalmente quando envolve sentimentos, é difícil aceitar que aquela pessoa que ela ama tanto é uma pessoa que pode colocar a vida dela em risco. Mas a gente precisa falar sobre isso. Tem toda a questão patrimonial também. Muita gente fala, mas se eu sair da minha casa, eu vou perder minha casa, eu vou perder minhas coisas. Mas tem que lembrar, gente, que gente morta não tem casa. É pesado, mas tem que pensar assim, gente morta não tem casa, não tem onde morar. Você tem que pensar na sua vida, na vida dos seus filhos. E durante o atendimento, as vítimas também recebem orientação sobre o aplicativo SP Mulher Segura. Como que funciona esse aplicativo, Tenente? Esse aplicativo, ele vai possibilitar que essa mulher, ela registre o boletim de ocorrência online direto pelo aplicativo. Essa mulher, lógico, ela pode procurar ali pela internet o site do boletim de ocorrência online, mas no aplicativo já é direcionado direto. Então, ela clica ali no botão e já consegue registrar esse boletim de ocorrência sem precisar se deslocar a uma delegacia de polícia.
Além disso, né, o aplicativo ele também tem o botão do pânico. Então, para mulheres que já registraram o boletim de ocorrência e tem a medida protetiva, ela pode acionar esse botão do pânico e acionar diretamente a polícia militar. Então, ela não vai precisar nem ligar 190, conversar com ninguém. Ela acionando esse botão, a gente já gera automaticamente a ocorrência e encaminha uma viatura para o local. Ele já dá a localização dessa mulher. Nossa, isso é muito interessante. É muito importante divulgar esse aplicativo, porque muitas mulheres acabam não conhecendo. Às vezes até já ouviram falar, mas é importante esse uso, ele funciona. Nós temos já registros disso, inclusive na atuação da nossa cabine Lilás, já conseguimos realizar a prisão de um agressor por meio desse aplicativo. Que a mulher foi orientada a baixar o aplicativo, né, se cadastrar, ela acionou o botão do pânico e a gente conseguiu efetuar a prisão desse agressor. Então, o aplicativo se chama SP Mulher Segura. Ela entra ali, faz o cadastro dela. Ele funciona por localização? Isso, tem que estar ativada a localização no celular. Ela vai baixar esse aplicativo e ele entra pela conta GovBR. Então, é bem tranquilo de estar se cadastrando. Tenente, e tem muitas mulheres, a gente já viu isso na internet, eu não sei se acontece aqui também, que elas ligam para o 190 fingindo que elas estão pedindo algum alimento, alguma coisa até para despistar o agressor, o marido, o namorado que está ali perto. Vocês têm um treinamento para identificar quando isso é um pedido de socorro, quando é um trote, que a gente está com pouco tempo, mas eu queria falar bem rapidamente sobre a questão desse código que algumas mulheres usam e também muita gente que aplica trote no 190 e atrapalha demais o trabalho da polícia, né? Sim. Essa mulher, quando ela liga com uma solicitação dessa, nós já recebemos, inclusive, aqui em Araçatuba, várias desses tipos de solicitações, pedindo, é um pedido de farmácia, é um pedido de pizza, mas os nossos policiais, eles, devido ao treinamento, a alta capacidade deles e muito tempo de experiência no 190, eles conseguem já rapidamente identificar que se trata de uma situação real, vão fazendo perguntas direcionadas para essa mulher, pedindo para ela responder, né, de uma forma que não identifique ali para o agressor, um sim, não, a gente pergunta, você está sofrendo violência? Ela responde sim, quero tal coisa, né, tal sabor de pizza, a gente vai indicando para ela ali pelo telefone para que ela dê as respostas que a gente necessita para chegar até ela. E os trotes, né, a gente também consegue identificar justamente com essas perguntas, né, então com as perguntas direcionadas e técnicas que a gente faz ali para a pessoa, de acordo com as respostas muitas vezes incoerentes, a gente já consegue perceber que não é um pedido de ajuda, que sim se trata de um trote. Muita gente acha que trote é apenas uma brincadeira, mas tem consequências legais para quem faz esse tipo de ligação falsa também, né? Sim, pode ser enquadrado como falsa comunicação de crime, né? Que é quando a gente comunica um crime que não aconteceu para uma autoridade pública, né? Mas a gente está mais preocupado ali, né, em conscientizar essas pessoas para que não realizem trotes, deixem livre ali o nosso número, as nossas linhas, para realmente emergências. Não só isso também, né? Porque se uma viatura precisar ser deslocada para uma ocorrência que não é verdadeira, outra pessoa que realmente está precisando de ajuda, talvez não vai conseguir ser atendida num tempo que deveria, né? Sim, pode atrasar o atendimento dessa pessoa que realmente está com uma emergência e a gente deslocar uma viatura desnecessariamente. Tenente, eu quero ler rapidamente algumas mensagens que tem aqui pra gente no YouTube. Jonathan, abre pra gente, por favor. O capitão Tropaldi, do CPI 10, Alexandre Tropaldi, escreveu aqui, um excelente programa pra você e Jonathan. Hoje vocês terão a participação da Tenente Juliana, pessoa maravilhosa e muito capaz. Forte abraço. A Andréia, do CPI 10, escreveu, minha linda comandante está aí. Linda, inteligente, simpática. Já virei fã da Tenente Juliana aqui, viu? Capitão Gilberto Sequime, do BAEP, escreveu, bom dia, parabéns, Suelen Girão, Tenente Juliana, que está fazendo um excelente trabalho no nosso centro de operações da PM. Henrique Rocha escreveu entrevista maravilhosa e importante. Jailson Farias Martins, também desejando um bom dia a todos e falando que é uma ótima entrevista com a Tenente Juliana aqui. Muito obrigada pela audiência de vocês. Coronel Marcos Rogério Lemes também mandou mensagem aqui dando bom dia. Escreveu, parabéns, Tenente Juliana, excelente e importantes informações para todos os ouvintes. Pessoal da Polícia Militar aqui em peso, um abraço para vocês, parabéns pelo trabalho impecável que vocês realizam aqui na região. Tenente, infelizmente nosso tempo chegou ao fim, eu quero agradecer mais uma vez a sua presença e dizer que os nossos microfones estão sempre
abertos para você e também outros policiais militares voltarem aqui para passar informações que são tão importantes, principalmente esse tipo de crime, né? Quando a polícia consegue diminuir a criminalidade de roubo, de furto, aumentam os casos de agressão, que é algo que foge do controle da polícia. Não está ali, não tem como a polícia fazer um policiamento ostensivo para combater esses agressores, então é a informação que vai salvar vidas nesse caso. Sim, muito obrigada, viu, Suelen, para a gente poder estar divulgando o nosso serviço aqui da Cabine Lilás e que a gente possa estar ajudando muitas mulheres a sair dessa situação de violência, desse ciclo de violência doméstica. Mais uma vez, muito obrigada. Recebemos aqui a Tenente Juliana, que é supervisora do Copom, do CPI 10. Ela é responsável pelo atendimento do 190 aqui de Araçatuba e de mais 42 cidades da nossa região. Então, você já vai lá, baixa o aplicativo SP Mulher Segura, fala para suas amigas também. E se quiser acompanhar mais o trabalho da Polícia Militar aqui na nossa região, vai lá no Instagram CPI 10, abre para mim, Jonathan, por gentileza, rapidamente, ele não só coloca, só para eu ver mesmo, CPI 10 por extenso, PMESP. Então coloca CPI 10 por escrito na busca do Instagram, que você já vai encontrar, começa a seguir e acompanhar o trabalho da polícia na nossa região. Tenha uma excelente quarta-feira e até amanhã, se Deus quiser. Você ouviu na Jovem Pan, Jornal da Manhã. Nelore Corretora de Seguros, o melhor estudo de seguro da sua lavoura, automóvel, residencial,